Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar sobre organização aí do terapeuta, do negócio do terapeuta. Tanto que o tema é bem polêmico, né? Terapeuta estudar apenas terapias pode afundar o seu negócio. Gente, isso é muito verdade, né? Porque quando a gente tem o nosso negócio de terapias... Oi, Magda, bom dia! Magda é uma das nossas mentoradas, a mentoria profissional terapeuta. Tá se integrando ali dentro da mentoria, vendo o quanto que é importante, né? Essa questão da organização para o negócio. Mas fato é que ou a gente se organiza, ou a gente contrata alguém para ajudar a gente nessa organização. Por quê, gente? Não adianta você ficar só investindo em novas formações de terapia e sem se organizar, inclusive, né? E não olhar para a parte de gestão e administração do seu negócio. Ontem eu recebi no meu direct vou até abrir aqui, ó. Hoje eu tô fazendo a minha sala, então aqui eu tenho segunda tela, tenho o meu computador aqui, enfim, isso me ajuda bastante, né, no campo visual. Então, aqui na minha sala eu tenho alguns recursos a mais. Tem até uma luz aqui, mas, gente, eu não dou conta, ó, de ficar com a luz no meu rosto. Não dá, gente. Mesmo eu usando óculos anti-reflexo, não dá. Então, a gente vai no natural mesmo. Ontem eu recebi no meu direct, né? Bom dia, Adriana. Estou bem perdida com a carreira e finanças. Organização de tempo, onde ministrar um curso, qual plataforma e valores. Então, assim... Esses pontos, tá? Eles são importantes quando você está pensando aí em escalar, né, o seu negócio, levar aí cursos e informações para mais pessoas, né? E no seu dia a dia. Então, eu vou entregar aqui, nesse nosso bate-papo, algumas ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, que tem me ajudado muito, e alguns conceitos também que eu tenho empregado aqui nas minhas organizações aqui de trabalho, porque... Gente, eu venho de um cenário ao qual eu era extremamente organizada, muito organizada, né? No meu último emprego corporativo, quando eu entrei como analista de cobrança, eu fui, enfim, né? Subindo até com uma certa velocidade dentro da empresa, e chegou uma hora que eu era um staff da área de cobrança, né? Dava suporte ali, né, para o pessoal que entrava mais novo. Não era um coordenador, mas era uma pessoa que estava ali de suporte para o time. E eu trabalhava muito na base de procedimentos, atualizando procedimentos, criando novos procedimentos, criando FAQ, criando wiki, enfim. Fazia muito isso, né? Quando eu fui morar com meu marido, a gente tinha uma organização financeira, eu tinha um caderninho, na época eu fazia um caderninho, tem coisa que eu ainda faço, gente. Lá, essa organização. E aí, né, eu estava muito na questão desse controle, né, gente? Eu tenho o sol no meio do céu, então o controle aqui impera muitas vezes. E aí, quando eu comecei uma jornada de autoconhecimento e entrei na área de terapias, eu me vi completamente perdida e entrava numa culpa, numa autocobrança, no autoflagelo de eu era tão organizada quando eu trabalhava no negócio do outro, na organização do outro, como eu não sou organizada aqui. Gente, foi... Precisei tratar isso em terapia. Gente, a gente tem muita coisa interna que entra em conflito quando a gente sai de um lugar e vai para o outro, sai do concursado, do CLT e vai para o lugar lá do terapeuta. Tem muita coisa que salta que a gente nem imaginava que existia, tá? E aí, sair desse controle, entrar nesse descontrole, também faz parte de mim, que eu tenho ascendente Lua em Aquário. Então, gente, se eu não uso agenda... Se eu não sigo os meus compromissos da agenda, eu esqueço. Sério. E antigamente, tudo isso vivia na minha cabeça. Eu vivia me cobrando, tensa, sabe? Me sentindo sufocada. Minha respiração que eu diga, né? E aí, eu precisei revisitar alguns pontos da minha vida, acessar algumas ferramentas que eu utilizava no corporativo. Tentei o Trello, não rolou. Enfim, várias coisas não rolou. O que estava rolando aqui era uma conversa de mim para mim no WhatsApp, me lembrando de algumas coisas e a agenda do Google. Só que aí o negócio começou a ficar confuso. Eu comecei a gerar vídeos, gravar no meu, salvar no celular e no postal. Tem várias coisas no meu celular gravadas de caixinha de pergunta
que eu não sei se eu subi ou se eu não subi. Olha que loucura, gente, olha como é que a gente fica, né? E eu comecei a observar a forma que meu filho estuda. Olha como que as pessoas inspiram a gente. A escola que meu filho frequenta, na semana pré-semana de provas, eles têm uma metodologia de estudo focado em mapas mentais. E, gente, eu aprendi sobre mapas mentais. A minha tentativa de formação acadêmica foi em tecnologia, sim, né? Então, quando eu trabalhava de analista de processos, a gente trabalhava muito com mapas mentais e a gente nem imagina, nem lembra disso, enfim, né? Vamos excluir tudo isso que a gente já foi. E aí, observando como que como que é essa metodologia de estudo que o Heitor segue na escola dele, através lá dos mapas mentais, eu falei, eu vou trazer isso para o meu negócio. E eu tenho utilizado já há mais de um mês isso, porque, né, primeiro eu implemento, vou testando, vou acompanhando, e tem me ajudado muito. Um dos pontos que eu deixava de vir aqui falar com vocês é justamente isso, essa desorganização. Eu não sabia o que eu já tinha trazido, o que eu não tinha trazido, enfim. E fazer a linha editorial para mim era um sofrimento, gente. Eu abria Excel, baixava Excel, modelo de Excel, usava agenda, criava uma nova agenda, o negócio não ia. E aí eu fiz a linha editorial agora com mapa mental, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vou pegar o celular porque eu tô do lado, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. Ó, tá vendo? Essa é a ferramenta que eu utilizo. E aí, aqui eu vou montando, né, os assuntos que eu trago para vocês. Então, dia 1, assunto tal. Aí eu coloco o título e do lado um breve resumo para eu não me perder, porque senão eu começo a falar com vocês e já me perdi. Então, deixando dica aqui para vocês pensarem na linha editorial de vocês, né, do que trazer aqui para o Instagram, tá? Utilizando o mapa mental. Isso me ajuda muito. Então, você cria uma caixinha, né? E você pode criar, nessa ferramenta que eu utilizo, que é como que é o nome dela? Gitmind, tá? É bem legal, na versão gratuita dela, acho que você pode criar até 10 mapas mentais, né? Eu acabei assinando por 3 anos ela, porque eu gostei bastante, que eu já estava usando há alguns dias. Peguei uma promoção no Black Friday e vou ter ela aqui por 3 anos para criar. Ela dá a opção para você criar mundos. Então, você cria o mundo X, o mundo Y, porque são mapas, né? O mundo da administração, o mundo do financeiro, o mundo da linha editorial. Inclusive, essa mentoria aí que eu abri de transição de carreira, eu tô trabalhando muito com essa questão do mapa mental, né? A gente abre ali eu envio, né, para vocês, e tá aí na minha bio também, um formulário para a pessoa preencher, para a gente começar esse mapeamento. Aí marco uma sessão entrevista, e nessa sessão entrevista eu vou mapeando esses pontos que as pessoas trazem nessa ferramenta de mapa mental, dividindo vida pessoal, profissional, momento atual, formação, desejado com a mentoria, enfim, situação financeira. Então a gente vai criando esses mapas, né? Para a gente entender ali o cenário da pessoa, visualmente fica muito mais claro, a pessoa percebe ali na hora os movimentos que é necessário ser feito ali, né? Dentro da mentoria, então é bem bacana. Super indico para vocês pensarem, avaliarem se faz sentido vocês implementar no negócio de vocês mapas mentais. Para mim ajudou muito, bastante, tá? Então anota aí o nome desse mapa que eu tô usando, Gitmind, até 10 mapas, ele é completamente gratuito. Se você for trabalhar com mais mapas mentais, você precisa adquirir a versão paga, tá bom? Então, dica 1. Dica 2. Então, a gente primeiro falou de organização de informações, né? E é claro que vocês podem usar o Gdocs, enfim, né? Lá no Google tem várias, tem a planilha como é que fala? Tipo Excel, né? A planilha eletrônica. A gente tem o ponto doc lá, que é o documento para você criar documentos no formato Word, enfim, né? Tem outras ferramentas no Google, completamente gratuita, que vocês podem utilizar também para ajudar aí na organização de vocês, o dia a dia do negócio de vocês, tá? Bom, aí a gente vai agora para uma ferramenta de organização de tempo, né?
Eu, particularmente, algumas pessoas utilizam Trello, enfim, outras ferramentas. Eu não consegui implementar Trello na minha vida, gente. É sério. Tentei muito, mas não rolou. Eu usava ela no corporativo e não rolou. Eu prefiro ter uma parede branca na minha frente e utilizar vários post-its, que é o conceito do Trello também, né? Mas o Trello não rola, tá? Mas quem sentir ok para essa organização de tempo e de tarefas, o Trello é bacana, tá? Mas eu utilizo a agenda do Google, né? Eu deixo ela, uma máscara dela na minha tela principal do celular, e aí eu consigo olhar, eu pego, já abro o celular e já, nossa, hoje eu tenho isso de tarefas, tá? Então, a agenda do Google me ajuda muito. Eu não vivo sem agenda. Ali, ó, tem horário de levar a criança na escola, tem horário de eu passar no médico, horário da minha terapia corporal, horário da reunião com as minhas parceiras, enfim. Então, todos os meus compromissos estão ali na agenda do Google e eu indico que vocês utilizem essa ferramenta também, tá? Horário de atendimento do cliente. A pessoa me manda mensagem, Adriana, vou fechar com você. Ok, me passa o e-mail. Eu, na hora, já passo o agendamento para a pessoa já recebe o link da sala, e a gente fala assim, mas você não mandou o link da sala aqui no WhatsApp? Não, porque eu uso a agenda do Google, né? Então, se todos usassem a agenda do Google, as pessoas, elas teriam ali o compromisso já sincado, né? E isso me ajuda muito a não esquecer muitas coisas e nem sobrecarregar o meu mental, tá? Outra ferramenta que a gente pode utilizar aí no nosso dia a dia, e muitos de nós utilizamos já, né, para fazer os atendimentos, que é ou o Zoom, ou o Google Meeting, ou Teams da Microsoft, tá? Eu já vi alguns terapeutas atendendo com o WhatsApp, eu acredito que cada um sabe, né, que ferramenta é mais adequada, que faz mais sentido para si. Eu, particularmente, não... Eu só atendo o cliente no WhatsApp em última instância. Porque o protocolo de transmissão, tanto de vídeo quanto de fala, não é tão bacana quanto, por exemplo, do Google Meeting, da versão gratuita do Meeting, tá? Pode entrar uma ligação na hora que você tá ali falando com o seu cliente, vir aí congela a tela. Então, para atendimento, eu particularmente não gosto de utilizar o smartphone, né? Eu tenho um computador aqui, eu utilizo ele para evitar que entre ligações, né? E deixo ainda o meu... Outro dia eu tava atendendo uma pessoa e eu esqueci o WhatsApp aberto do computador. E aí eu recebi uma ligação na hora e trava a tela. Aí eu fui e fechei, vamos focar no atendimento. Porque às vezes pode acontecer, gente. Eu tava usando aqui, fui atender, esqueci aberto, às vezes entra uma ligação. Mas isso não é legal porque, né, você perde ali o foco por alguns segundos e a hora do atendimento é a hora do atendimento, tá? No smartphone pode entrar a ligação do celular mesmo, pode entrar a ligação de outras ferramentas, e isso atrapalha ali o seu rendimento, o acolhimento com o seu cliente, enfim, a qualidade do seu serviço, tá? Então, você tem o Google Meet, a versão gratuita, né, que você pode... ele deixa a sala aberta por 1 hora, no máximo. Eu tenho percebido quando é 1 a 1, ele acaba até deixando um pouquinho mais, tá? Mas quando é mais de 2 pessoas dentro daquela sala, 1 hora ele vai lá e derruba e não adianta você usar o mesmo link, não. Se você quiser, tu que cria outro, tá? Ele faz isso mesmo, né? E você que lute. Tem o Google Meet, a versão paga, que dá algumas outras ferramentas. A versão paga, se eu não me engano, tá R$ 54,90 por mês. Inclusive a gravação, né, daquela reunião, tá? E aí você precisa avaliar se faz sentido ou não de você ter ela no seu negócio. Aí você fala, Adriana, mas tá, você tem o Meeting pago por R$ 54,90. Por que eu teria o Zoom? Eu me questiono isso a todo momento, porque eu tenho os dois, tá? Por necessidade do passado eu acabei deixando. Bom, porque quando você faz uma reunião com várias pessoas, no Zoom, a gravação você pode escolher ela tanto rosto a rosto, né? Quando a pessoa fala, aparece na gravação o rosto da pessoa, ou em galeria, tá? No Meeting só aparece o rosto a rosto, então só quando a pessoa fala. Eu tenho avaliado muito essa questão de cancelar o Meeting, porém,
eu tenho outras coisas ali, eu já utilizo o disco do Meeting, que eu compartilho as questões da mentoria com as minhas parceiras, então eu uso mais o disco virtual ali, né? No Zoom, eu só tenho uma conta, então às vezes, por exemplo, tá tendo uma aula bônus com alguém e a Tami está tocando, por exemplo, tá acompanhando, e eu tenho algum atendimento naquele dia que eu preciso da ferramenta de gravação, então eu tenho o Meeting ali, né? Stand-by. Se um dia acontecer do Zoom não funcionar, eu tenho o Meet ainda que me atende, tá? Então, por isso que eu mantenho as duas ferramentas, mas você pode escolher entre uma delas, até porque o Zoom, ele tem a versão gratuita, que é 40 minutos a sala, se eu não me engano, e a versão paga, que é em dólar, que dá um pouquinho menos de R$100 por mês, de acordo com a cambiação do dólar e do IOF, tá? Então, aí depende de quanto você quer investir no seu negócio, e para mim, a melhor ferramenta de voz, a melhor ferramenta de imagem é o Zoom. Assim, não tem outra ferramenta igual pra gente que trabalha atendendo aí na internet, tá? Então, o Zoom, para mim, ganha disparado em primeiro lugar, tá? Como ferramenta de atendimento. Então, vocês precisam avaliar o quanto que vocês conseguem investir no negócio de vocês. Lembrando que todo investimento do negócio tem que ir lá para a planilha financeira de custos do negócio, ok? Não vai adquirindo ferramenta e deixando o negócio solto, meu povo. Alto lá, né? Então, e por que eu gosto do formato de gravação como galeria, né? Quando a gente faz trabalhos em grupo, então constelação, círculo da vida, na mentoria também eu gosto de gravar nesse formato, para trazer essa sensação de grupo, de pessoas ali na sala mesmo, né? Dessa troca, tá? Então, por isso, a opção ali da galeria. O Teams, que é uma ferramenta gratuita que vem no seu Windows, eu não curto muito. Eu tenho ele por quê? Tá? Porque às vezes eu ministro algumas palestras em empresas e as empresas utilizam, a grande maioria, essa ferramenta como padrão, então eu preciso dela para logar, né, para falar com o meu cliente. Alguns clientes que eu atendo no corporativo também por questões de segurança e política ali de dados da empresa que ele trabalha, e muitas vezes ele faz a sessão dele de uma sala de reunião na empresa onde ele trabalha, só libera o protocolo de acesso via Teams, tá? Então eu tenho essa ferramenta aqui, mas eu vou te falar aqui, de qualidade, eu prefiro ainda mais o Meeting, tá? Então, em primeiro lugar, o Zoom, segundo o Meeting, terceiro o Teams, e muito terceiro mesmo, assim, porque realmente é por conta do meu cliente que precisa daquela ferramenta, que só consegue falar comigo naquela ferramenta, tá? Mas por escolha minha, eu não utilizava o Teams, porque tenta usar um dia e me conta aqui, vocês vão me trazer a percepção de vocês, ok? Bom, aí a gente tem aqui a ferramenta de gestão de atendimento e finanças, tá? Antigamente eu utilizava, para cuidar das minhas finanças, o Excel, né? A planilha do Excel. Ela é efetiva, a maioria das pessoas utilizam ela, tem como você fazer várias modelagens dentro do Excel, é bacana, mas para mim era sofrido, muito sofrido usar aquilo, tá? Hoje eu utilizo o Excel só como planilha de geração de nota fiscal, que eu mando aquela planilha lá para o meu contador para ele emitir nota para os meus clientes, tá? Só para isso. Porque todo o resto eu utilizo hoje em dia um programa de gestão de atendimento chamado Psicoplanner. Aí na minha bio tem um link direto para você clicar e testar ele por 7 dias, tá? Então, a gestão dos atendimentos que eu realizo é via Psicoplanner. Então, meu cliente, ele recebe ali o aviso um dia antes que ele tem atendimento comigo no dia seguinte. Ele recebe o aviso de cobrança. Ele faz toda a gestão financeira do meu negócio, tanto do valor do atendimento, quanto... claro que tem algumas intervenções manuais que eu preciso fazer. Então, baixar o pagamento do meu cliente sou eu que faço, ele não faz automático. Eu preciso falar, fulano pagou tal dia, e dá baixa ali, né? Se não deu baixo, o próprio sistema emite ali, né, um aviso de cobrança para o meu cliente. Eu posso configurar textos padrões de aviso para o meu cliente. Eu posso mandar aviso com 5 dias de antecedência. Olha, tal dia vence o seu pacote, né? Qualquer coisa entre em contato, enfim. Então, o Psicoplanner, ele mudou a minha vida. Gente, o meu faturamento aumentou, sério, depois que eu implementei o Psicoplanner no meu negócio,
tá? Por quê? Porque eu comecei a olhar mais de perto pro meu dinheiro, e aquilo que a gente zóia pra nós, né? Então, ficou muito mais claro para mim, né? Quando alguém me pergunta, Adriana, qual que é o seu faturamento hoje? Eu bato o olho ali no Psicoplanner, o que tem aberto, quem são os clientes que estão me devendo, se bem que assim, quase nunca eu fico com um cliente devendo, assim. Normalmente, sei lá, saiu de férias, esqueceu de pagar o pacote, tá devendo 1 ou 2 sessões, ele já volta e já quita ali. Mas eu acompanho. Antes, o cliente falava assim, quanto que eu preciso de pagar? E eu não sabia responder. Para mim era difícil responder aquilo, não fazia ideia. Tava na planilha perdida do Excel que eu já tinha criado umas 10 e não lembrava, tá? Então, o Psicoplanner, ele traz uma organização financeira e de atendimento, tá? Fica a dica. Investimento dele por mês, R$ 49,90. Então, super indico, ok? Gente, eu vou correr aqui porque daqui 5 minutos vou atender. Então, bora lá, porque eu me estendi demais hoje. Eu venho aqui, fico falando. Então, bora. Bom, outra ferramenta que me ajuda muito no dia a dia, de criação de conteúdo, de texto, de copy, de estudo. Às vezes, para fazer um brainstorm, né, que é aquela chuva de tempestade de ideias, eu chego lá e bato um papo com a IA. Tem gente que não curte, né? Mas, enfim, a ferramenta tá aí, eu utilizo sim, tá? Então, tem o ChatGPT e no Windows eles implementaram agora uma ferramenta que fica ali na sua barrinha embaixo, chama Copilot, tá? E eu tenho conversado com ela e assim, é um relacionamento, ela precisa te conhecer. Então, como que eu interajo, como que eu consigo extrair o melhor? E eu fui fazer um curso de mordomo para entender isso, né? Que fala sobre essa interação com a IA, para ela te conhecer e gerar conteúdos mais próximos aí com como você funciona, tá? Então, eu interajo da seguinte forma: olá, bom dia, tudo bem? Dou nome, e aí como que você tá? E nananã. E aí a gente vai trocando uma ideia. Olha, eu tô pensando num projeto assim, 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 como que seria? Tadana. E aí eu vou colocar nas informações. Gente, interagir na IA é igual perguntas de tarô. A gente precisa saber fazê-las, precisa interagir, precisa ter intimidade ali com o oráculo. É a mesma coisa para interagir com o chat, com a IA, tá? Mas conforme você vai interagindo e ela vai te conhecendo e você vai trazendo ali informações sobre os seus serviços, sobre o seu dia a dia, ela vai trazendo conteúdos mais próximos aí da sua realidade, certo? Então, são essas as dicas de hoje. Organizem-se se vocês têm alguma dificuldade sobre essa organização, sobre como utilizar essas ferramentas. Adriana, eu não sei, eu tenho uma ideia de criar um serviço, já pensei em criação desse serviço novo, desse produto com a minha cara, com o meu jeito, não tenho ideia de como começar, como precificar, como montar, o que fazer, onde fazer. Gente, eu presto esse serviço também, tá? Eu não atendo só como terapeuta, não. A gente marca um horário e é claro que assim, gente, é um trabalho, né? Que não é da noite pro dia, tá? Então, pensem que vocês vão precisar investir nessa consultoria, tá? Para montar esse serviço. Adriana, eu preciso de ajuda de como utilizar tal ferramenta. Marca, a gente pode fazer um trabalho de consultoria sobre isso, tá bom? Quer saber mais detalhes, né, de qual investimento em cada atendimento sobre isso? Me mande um direct, me mande um WhatsApp e aí eu respondo vocês, tá? Se vocês quiserem mandar alguma dúvida, sugestão pro nosso bate-papo de amanhã, estou aqui, ó, super aberta e disponível aqui para vocês. Mandem, meu povo, tá bom? Então, beijo para vocês. Ó, hoje eu nem usei filtro, ó, fiz um make. Então é isso, gente. Amanhã a gente se vê aqui de novo. Um grande abraço.